Fala galera, beleza? Queria falar um pouquinho aqui sobre as pessoas que estão querendo vir para Londres. Bom, eu fiz um resumo em 3 tópicos, eu vou colocar em 3 vídeos para não ficar uma coisa muito longa e meio chata. Às vezes as pessoas não estão gostando do conteúdo, já não perde muito tempo. Mas eu quero falar sobre as experiências que eu tive, das vezes que vim para Londres, e ajudar para quem está vindo pela primeira vez para trabalhar, como a maioria de nós brasileiros. Eu acho que acho que uns 5% só vem para passear, e muitas vezes não é porque a gente não quer, né? É mesmo pela condição financeira. Mas a maioria dos brasileiros que vem para Londres com a intenção mesmo de trabalhar. Alguns estão querendo vir para trabalhar em legal. Alguns que tinham passaporte europeu hoje na Inglaterra, eles também já não conseguem mais trabalho, né, contrato de trabalho, como era antes, né, antes de sair da União. E, bom, enfim, eu vou fazer um resumo bem detalhado das perguntas mais frequentes que eu escuto as pessoas que estão aí no Brasil, que nunca veio, que quer vir, ou que já vieram, estão com medo de vir já há muito tempo no Brasil, que foi o meu caso. Eu morava aqui, fiquei um ano no Brasil e como a minha esposa e meus filhos não quiseram vir, então acabei voltando, né? Fiquei um ano aqui e acabei voltando pro Brasil. Mas enfim, fiquei um ano aí e acabei voltando agora, né? Recentemente. Mas eu queria falar sobre 3 tópicos que a maioria das pessoas sempre pergunta, né? O que precisa para viajar para Londres? As pessoas que não têm noção nenhuma. Como é morar em Londres? Eu quero fazer bem detalhado em relação a alimentação, aluguel, trabalho, comprar um carro. E aqui as pessoas sempre reclamam do Brasil, né, dos impostos, mas a maioria das pessoas aqui não fala sobre comprar um carro. Realmente é muito barato. Um carro aqui a gente pode conseguir achar a partir de 400 libras, 500 libras. A gente fala pounds aqui. Na Inglaterra, é como se eu falasse libras, seria como se eu estivesse falando 500 dinheiro, né? Uma linguagem nativa do país aqui é pounds. 500 pounds seria 500 libras. Por exemplo, 50 centavos seria 50 pen. Mas, enfim, comprar um carro é bem barato mesmo. Mil de 500, você já compra um carrinho bom. Claro que tem carro caro também, mas enfim, com um exemplo, 1.000 libras você compra um carro já, um carrinho bom para trabalhar, né? Um carrinho popular considerado aí no Brasil. E o que é caro aqui seria o seguro. Você não roda sem seguro no seu carro. Por exemplo, você paga 1.000 libras no carro. Esse carro você vai pagar em torno de uns 68 libras por mês, que seria quase 60% do valor do veículo. Isso é em média, tá, gente? Depende muito do lugar. Às vezes fica um pouco mais barato, às vezes fica um pouco mais caro, dependendo da região de Londres. Cidades, eu moro a 1 hora e meia de Londres. Eu não gosto muito do Muvuca de Londres, que aqui é bem tranquilo onde que eu moro, tem praia, é frio, não dá para entrar, mas enfim. E como é eu trabalhar em Londres? É um outro tópico que eu gostaria de falar para as pessoas, né? Aqui, para quem está vindo ficar em legal, ou às vezes a pessoa já tem uma cidadania, uma documentação, como que está hoje o mercado de trabalho. E, enfim, o que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês seriam esses 3 tópicos, tá? E eu vou dividir o vídeo em 3 partes para não ficar muito grande. Eu ia coletar alguns dados, tirar algumas fotos para poder mandar para vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre como é morar aqui em relação à questão de custo mesmo, né, de vida, a questão de preço de comida. Um exemplo, você vai comprar um pacotinho de arroz, né, de 1 quilo, que, por exemplo, para uma pessoa, acredito que dá para passar quase com uma semana, você pagaria em torno de 1 libra, 1 pound, né? 50, dependendo do mercado, que tem uma diferença muito grande de preço de um mercado para o outro, tá? Depois eu vou fazer um videozinho mostrando os preços do mercado das coisas para vocês. O leite, por exemplo, um galão de leite de 3 litros, você paga em média de 1,50,
São 3 litros de leite, né? Não é igual no Brasil, que você paga acho que 4, dependendo do lugar, em 1 litro, né? R$ 4. Eu falo a proporção, as pessoas às vezes acham caro quando converte a libra em real. Mas para quem está indo vir para cá, para trabalhar, para morar, a conversão ela não é feita mais a partir do momento que você começa a trabalhar ganhando em libras, a moeda do país. Porque o salário aqui hoje, ele dependendo, ele é muito em questão de idade, as pessoas mais velhas vão receber um salário um pouco mais alto, mas as mais novas, elas vão receber equivalente a 1.300 libras, que seria em torno de um salário no Brasil, R$ 1.200. Eu falo não convertendo a moeda, tá, gente? Eu falo só na proporção de unidade. Mas, porém, aí no Brasil você paga acho que R$ 7 um litro de gasolina, dependendo do estado. E aqui você pagaria em torno de agora aumentou, eu estou no mês de março de 2022, tá, gente? Aqui agora está 1,70, mas até dezembro era 1,30, entendeu? A gasolina. Era £1,30. Agora está £1,70. Então subiu um pouquinho para eles aqui também, por causa dessa questão da guerra que teve da Ucrânia. Foi bem. O gás também deles subiram, né? Então subiu algumas coisas agora. Eu, por exemplo, pagava num pacotinho de açúcar de 1 quilo, eu pagaria 45 pen. Eu fui ontem no mercadinho, estava 80, 70, alguns mercados que eu fui. Então, isso vai variando de mercado em mercado. Mas eu, por exemplo, uma pessoa aqui sozinha, eu gastava em 2020 em torno de 35 libras por semana, 40 no máximo. Compro muito chocolate e energético, então trabalhava muito, então gastava um pouco. Mas você pode colocar em torno de 120 libras por mês de alimentação para uma pessoa sozinha. Dependendo a dois, as pessoas acham até que gastam um pouco mais, mas depende muito da sua maneira mesmo de viver aí no Brasil. Cada um, dependendo da sua condição financeira, vai adquirir um produto um pouco mais caro, um pouco melhor, o que não faz muita diferença aqui em relação aos preços, não varia muito, né? Mas depois eu quero dar uma filmada, fazer um videozinho para vocês, para ver os preços no mercado. Só estou fazendo um resumozinho aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas eu vou postar os outros vídeos de como que os mercados aqui, como que são, os preços, tá? E, bom, enfim, seria mais ou menos isso aí que eu falei para vocês. Em relação a... Quero falar um pouquinho sobre compra de carro aqui, o trabalho, como que é para quem está vindo em legal, para quem não está vindo legal. Uma coisa interessante que eu achei muito estranho quando eu vim a primeira vez para Londres, essa já é a terceira, quarta vez que eu tô vindo para cá, e a primeira vez que eu vim as pessoas sempre falavam, e é interessante que se você tem documento, tinha um documento europeu, você fica com receio, mas para quem não tem o documento, a pessoa fica com mais medo. E eles sempre falavam, não faz amizade com brasileiro. Gente, é impressionante, uma coisa que eu fiquei muito frustrado e muito triste. Eu fiquei muito triste, porque é o nosso sangue, é a nossa pátria, né? E a gente fica tão triste de ver que os próprios brasileiros atrapalham os brasileiros em outro país. E é uma coisa que eu fiquei assim, muito triste. Na época eu fiquei muito triste, porque eu realmente ouvia relatos de pessoas que denunciavam outros brasileiros e pessoas que nem tinham documento europeu, eles estavam ilegal também. Eles acham que se vir mais gente para cá vai atrapalhar eles ganharem dinheiro, e não é assim que funciona. A Inglaterra é um país muito rico, é um país muito grande, e eu falo por isso porque eu morei em 3 cidades aqui da Inglaterra, e eu percebi que não faz diferença se virem brasileiros para cá. Eles gostam da nossa mão de obra aqui no Brasil, do Brasil, gostam muito de brasileiro para trabalhar. Eles são muito desconfiados, geralmente eles contratam mais por indicação, não é como nos Estados Unidos, que geralmente você chegou lá hoje, no outro dia você já está trabalhando numa obra para trabalhar, então o trabalho lá é um pouco mais fácil do que aqui. Mas a nossa realidade, infelizmente, é essa. É muito difícil a pessoa que está vindo para trabalhar ilegal, ela vai sofrer um pouquinho em relação
a isso aí no início, né? Não é todo mundo que você pode estar conversando e tudo. Bom, eu já tinha um trabalho, eu comecei a trabalhar na Amazon, então eu não tive problema em relação a esse tipo de pessoas, de ter contato com essas pessoas, porque a maioria que trabalha em legal, elas já trabalham em empresas ou restaurantes que geralmente eles não importam se você tem documento ou não. E aqui também, como tudo aí no Brasil, tudo tem seu jeitinho brasileiro, tá? É, e é assim que funciona para quem está ilegal, as pessoas que precisam trabalhar em algum lugar e algumas pessoas eu não conheço, tá, gente? De verdade, eu não conheço, mas tem pessoas que fazem documentos falsos, inclusive brasileiros, eu já vi falando, né, que fizeram documentos para trabalhar ilegal. E é assim, entendeu? Trabalho tem para todo mundo e tem que tomar cuidado só em relação a essas pessoas que estão. Você está tendo contato, mas é assim, chegou aqui, é um outro mundo, é uma outra vida. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso aí, mais para frente, em um outro vídeo, sobre a questão de como conseguir trabalho, né? Eu estou adiantando fazendo um resumo aqui nesse vídeo, mas depois eu quero falar mais detalhado sobre isso aí, tá bom? E quem gostou aí, eu não sei, eu sempre odeio quando as pessoas falam isso, mas dá um joinha só para acompanhar o outro vídeo que eu vou estar postando aí, falando um pouquinho mais sobre esses três temas, o que precisa para vir para Londres, como é morar aqui em Londres e como é trabalhar aqui em Londres, tá bom? E vou tentar depois fazer também um vídeo não tão longo e bem explicativo para quem tem medo, para quem tem dúvida, tá? Como foi passar lá na alfândega nas 4 vezes que vim para cá, das experiências de amigos meus que não conseguiram, de parentes também, da família da minha esposa, que tentaram e não conseguiram, mas enfim, quero poder relatar algumas experiências que ajudam a vocês na hora de estar fazendo essa transição de Brasil-Londres, tá bom? Fica com Deus aí, abraço, gente.